Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Imagina você fazendo uma viagem dos sonhos em outro país e de repente tudo se transforma em um pesadelo. Durante um passeio em meio à natureza, uma brasileira acabou caindo dentro de um vulcão ativo. Ela despencou de uma altura de mais de 600 metros. E o pior, o resgate dela demorou dias. Para muitos, esse caso foi muito mais do que um acidente. E é sobre ele que vamos falar hoje. Juliana Marins tinha 26 anos. Publicitária, mochileira experiente, já tinha explorado o Brasil e vários países da Ásia. Em junho de 2025, ela estava na Indonésia, mais especificamente na paradisíaca ilha de Lombok. Foi lá que ela decidiu encarar o desafio de escalar o Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto do país, com quase 3.800 metros de altitude. Um vulcão ativo, cuja última erupção foi em 2016. A trilha escolhida por Juliana é conhecida pela sua dificuldade. Exige preparo físico, equipamentos adequados e o acompanhamento de guias certificados. Dependendo da rota, a subida pode levar de 2 a 4 dias. São terrenos instáveis, mudanças bruscas de temperatura que podem chegar a 4 graus, neblina, poeira e inúmeros obstáculos naturais. Infelizmente, aquele trajeto virou cenário de uma tragédia. Durante o percurso ao redor da cratera, Juliana acabou se distanciando dos 2 guias que a acompanhavam e desapareceu. Segundo relatos, ela teria pedido para parar um pouco por estar cansada. A partir daí, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Se os guias a deixaram sozinha ou se ela se afastou demais. O fato é que, em determinado momento, ela escorregou e caiu em um barranco. Tentou subir, mas a cada tentativa caía ainda mais fundo, até atingir uma profundidade de mais de 600 metros. Mas o mais impressionante e angustiante, ela ainda estava viva. No dia seguinte, um drone conseguiu localizá-la. Juliana acenava pedindo ajuda, porém, o local era completamente inacessível por terra. O resgate exigiria uma operação complexa e rápida. Mas isso não aconteceu. A primeira tentativa foi feita com cordas, mas foi interrompida às 16 horas do mesmo dia. Segundo a irmã de Juliana, os socorristas chegaram a ficar a apenas 350 metros dela, mas o clima piorou e eles recuaram. Foram horas de resgate para avançar apenas 250 metros, e ainda assim não conseguiram chegar até ela. Circulavam boatos de que Juliana teria recebido água, comida e até agasalhos, mas a família desmentiu. Ela ficou lá embaixo, sozinha, sofrendo, sem nenhum tipo de apoio. Segundo os familiares, os socorristas alegaram que as cordas não eram longas o suficiente e que a visibilidade era muito baixa. Mas a indignação foi geral. Não dava para descer, não dava para jogar água ou mantimentos com uma corda, um isopor, qualquer coisa, questionavam nas redes. Antes mesmo de confirmarem sua situação, começaram a circular vídeos dizendo que ela estava sendo resgatada. Mas eram apenas imagens das tentativas de salvamento. Juliana caiu por volta das 19 horas do dia 20 de junho, uma sexta-feira. No sábado, por volta das 4 horas da manhã, os socorristas chegaram ao local e só avistaram de fato às 17 horas, horas antes do clima mudar de novo e interromper os trabalhos. O parque foi fechado para dar prioridade às buscas. Helicópteros foram acionados, mas a neblina e o vento impediram o sobrevoo eficiente. E então, 90 horas após a queda, ela foi encontrada, já sem vida. A família recebeu a notícia na manhã de terça-feira, 24 de junho, às 11 horas. A retirada do corpo foi tão difícil quanto o resgate. Envolveu alpinistas, pausas constantes e longas horas de trabalho. 4 socorristas precisaram acampar a 600 metros de profundidade. Outros 3 ficaram a 400 metros dando apoio. Até o momento da gravação deste vídeo, não se sabe exatamente o que causou a morte de Juliana. Pode ter sido a queda, frio, sede, falta de oxigênio ou até substâncias tóxicas no local. A família, especialmente o pai, fez duras críticas ao que chamou de resgate amador e à falta de atenção dos guias. Agora o corpo está em processo de repatriação e, mesmo nisso, estão enfrentando dificuldades. Pessoas públicas e artistas estão se mobilizando para ajudar nos custos da vinda do corpo ao Brasil. E essa não foi a primeira tragédia no Monte Rinjani. Em apenas 5 anos foram registrados 180 acidentes na trilha. 8 pessoas perderam a vida. Só em 2024 foram 60 incidentes. Há uma crescente pressão para que o governo indonésio feche o acesso à trilha ou aumente significativamente o nível de segurança.
Foram 2 mortes em 2020, uma em 2021, uma em 2022, 3 em 2023, uma em 2024 e agora, Juliana, em 2025. A história dela é uma tragédia real, mas também é um alerta. Quem você acha que deveria ser responsabilizado? O governo local? O nosso governo? Por falta de apoio? Os guias? A má estrutura da trilha? Ou a própria natureza que não perdoa erros em ambientes extremos? Deixe sua opinião nos comentários e que a história de Juliana nunca seja esquecida. Nossos sentimentos à família. Nos vemos no próximo vídeo.